Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou ver mais um problema para vocês. Viram ali? Mais vídeo desse assunto. Então vamos lá. Construa no mesmo sistema de eixos os gráficos de f de x é igual a x, 2 elevado a x e f de x é igual a logaritmo de x na base 2, tá? E o outro aqui, logaritmo, função f de x é igual a meio elevado a 2 e f de x é igual a logaritmo de x na base meio. Tá? Então, olha só, é muito interessante esse problema pelo seguinte, porque a gente consegue perceber que 2 elevado a x e logaritmo de x na base 2, eles são simétricos, tá? Vamos entender. Como é que a gente faz esse gráfico? A gente faz uma tabelinha, tá? Então, aqui valores para x, e aqui o valor de 2 elevado a x, e aqui logaritmo de x na base 2, tá? Alguns números vão servir para esse aqui, alguns números vão servir para esse aqui. Então, por exemplo, 2 elevado a x, muito simples, né? Se eu colocar, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, eu obtenho 2 elevado a menos 2 dá 1 quarto. 2 elevado a menos 1 dá 1 meio. 2 elevado a 0 dá 1. 1 elevado a 2 dá 2. E 2 elevado a 2 dá 4, tá? Agora, logaritmo de x na base 2, a gente sabe que não pode números negativos, não. Números menores ou iguais a zero. Então, logaritmo de zero não existe, logaritmo de número negativo também não existe. Então, só daqui para cá. Então, logaritmo de 1 na base 2 dá 0. Logaritmo de 2 na base 2 dá 1. Tá? Aí, logaritmo de 3 na base 2 vai dar um pouquinho maior que 1. Certo? Aí só, pô, mas e o que eu faço aqui? Agora a gente tem que colocar números entre 0 e 1. Tá? Então, por exemplo, aqui, não vou colocar o 3, vou colocar assim, por exemplo, 1 meio e 1 quarto, que é justamente esses números que estão aqui, ó. Olha só que interessante, hein? Então, por exemplo, logaritmo de meio na base 2, ou seja, que número que eu elevo 2 para dar meio? Está aqui, ó. 2 elevado a menos 1 deu meio. Então, isso aqui dá menos 1. Então, logaritmo de 1 quarto na base 2. Que número que eu elevo 2 para dar 1 quarto? Está aqui, ó. Né? 2 elevado a menos 2 dá 1 quarto. Então, dá menos 2. É interessante isso aqui. Então, vai ficar assim, ó. Olha como é que é o gráfico. Tá? É claro que eu estou fazendo aqui um esboço, né? Está falando para construir, mas é tipo um esboço. Então, aqui, ó. Primeiro essa daqui. Então, o valor de x, menos 1, menos 2, aqui é o 0, 1 e 2, tá? 1 e 2. Então, esse daqui, 2 elevado a x, vai ficar o quê? Quando x é 0, o y é 1, tá aqui, ó, 1. Quando o x é 1, o y é 2, tá aqui, ó, 2. Quando o x é 2, o y é 4, então tá aqui, ó, 3, 4. Aqui, ó, tá? Quando x é menos 1, deu meio aqui, ó. Menos 1, meio aqui. Quando x é menos 2, deu 1 quarto. 1 quarto é metade do meio. Aqui, ó. Tá? Então, a gente percebe que esse gráfico aqui, ele vai fazer assim, ó, ele vai vir tangenciando esse eixo x, vai vir tangenciando, aí ele vai fazer uma curva aqui, vai passar no 1 aqui, ó, vai subir e vai embora lá para cima. Tá? Vai vir aqui, fazer a curva, vai embora lá para cima. E o logaritmo? Então, quando o x for 1, o y dá 0. Então, esse ponto aqui faz parte. Ó. Y 0, né? Esse aqui é o x, que é o y. Agora que eu estou colocando, mas tudo bem. Então, quando o x é 1, o y 0. Tá? Quando o x é 2, o y é 1. Ó. Aqui, ó. Eu não coloquei aqui, mas quando o x for 4, né? Ou seja, quando o x for 4, que número que eu elevo 2 para dar 4? Então, vou colocar o 4 aqui. Quando o x for 4, né, o y vai ser o quê? 2, porque 2 elevado a 2 vai dar 4. Tá? Então, é o que está aqui. Ó. As respostas vão batendo. Ó. O que é x, tá? O que é x para esse aqui é o y para esse aqui. Ó. Tá? Então, nem precisava ter colocado isso aqui, ó, porque todos esses números estão aqui. Ó. Veja que é um inverso do outro, né? O que eu coloquei para x aqui
deu y. Para essa função, eu coloco esses valores e obtenho como o y esses valores. Ó. Então, quando x for 1, é 0. Né? Quando x for 1, 0, tá vendo? Tá? Na verdade, um é inverso do outro. É isso que está acontecendo aqui. Ó. Então, quando o x for 4, ou seja, aqui nessa daqui o y é 4, o x deu 2. Nessa daqui, o x é 4 e o y vai ser o quê? 2. Um é inverso do outro. Tá? Nessa daqui, ó, o x é menos 1 e o y deu meio. Nessa daqui, quando o x for meio, o y vai ser o quê? Menos 1. É aqui, ó. Quando o x for 1/4, o y vai ser o quê? Menos 2. Aqui, ó. Então, esse gráfico é o inverso daquele lá e é simétrico. Tá? Ele vem aqui tangenciando o y, negativo, faz a volta, passa aqui no 1, faz a volta e vai para lá. Ó. Um é inverso do outro. Tá? O x desse é o y desse e o y desse é o x desse. Tá? Ele é simétrico em relação ao bissetor ímpar. Ó, ele é simétrico em relação a isso aqui. Tá? Outra coisa muito importante. A base é 2. Então, essa daqui ela é crescente. Esse daqui do logaritmo, a base é 2. Ela também é crescente. Ou seja, à medida que o x aumenta, o y aumenta também. X aumenta, y aumenta também. Aumentou, aumentou. Entendeu? Isso que é crescente. Ó. O x aumentou, o y aumentou. O x aumentou, o y aumentou. O x aumentou, o y aumentou. Tá? As duas são crescentes. Agora vamos ver essa daqui. Essa daqui eu só vou fazer uma tabela, duas colunas da tabela, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar o x e aqui eu vou calcular o meio elevado a x. Aqui é x, tá 2 aqui, ó. Não sei como é que foi para esse 2 ali. É x, tá? Então é meio elevado a x, tá? Então quando o x for menos 2, meio elevado a menos 2 dá 4. Quando o x for menos 1, tá? Então, menos 1 inverte a base, vai ficar 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2. Tá? Quando o x for 0, meio elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Quando o x for 1, meio elevado a 1 dá meio. E quando o x for 2, meio elevado a 2 dá 1/4. Certo? E essa daqui? Essa daqui eu vou colocar para o x, ó, vou colocar até ao contrário, tá? Essa daqui eu estou fazendo o logaritmo. Então, para essa daqui, eu vou colocar x isso, e o f de x vai dar exatamente isso aqui, ó, logaritmo de x na base meio. Então, quando o x for 1/4, que número que eu elevo meio para dar 1/4? 2. Quando o x for meio, então logaritmo de meio na base meio dá 1. Quando o x for 1, logaritmo de 1 é 0. Quando o x for 2, que número que eu elevo meio para dar 2? É o menos 1, porque dá inverte. Menos 1, tá vendo? Então, novamente, vamos colocar esses pontos aqui. Então, vou primeiro colocar esse x. Então, esse x aqui vai do menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Tá? Então, quando o x for menos 2, o y é 4. 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Quando o x for menos 1, o y 2, está aqui, ó. Quando o x for 0, o y 1, está aqui, ó. Quando o x for 1, o y meio, está aqui. Quando o x for 2, o y 1/4, aqui, ó. Tá? Então, esse é o x, esse é o y. Aqui é o menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Aqui é o 1, 2, 3, 4. Então, essa daqui vai ficar assim, ó. Ela passa aqui no 1, vai subindo, subindo e vai embora lá para cima. Tá? E aqui ela vai descendo, passa aqui, vai tangenciando, vai chegando perto do x. Esse é o gráfico, tá? Do meio elevado a x. E agora, logaritmo de x na base meio. Então, agora é o contrário. O x são esses valores e o y é esse aqui. Então, quando o x for 1, o y vai ser o quê? 0. Então, ele cruza aqui, ó. 1, 0. Aqui, ó. Tá? Quando o x for 2... Então, quando o x for 2, x agora é... O x é esse aqui, né? Então, quando o x for 1, 0. Quando o x for 2, o y dá menos 1. Ó. Menos 1 aqui, ó. Aqui é o menos 1, menos 2, menos 1 aqui, ó. Tá? Quando o x for 4, então,
3, 4. O y vai ser o quê? Menos 2. Então, menos 2 está aqui, ó. Aqui. Tá? Quando x for meio, o y vai ser o quê? 1 aqui, ó. Esse ponto aqui. Quando x for 1/4, o y vai ser 2, tá vendo? Aqui, ó. Tá? Então, eu desenhei essa daqui, ó. Esse é o x, esse é o y. Essa daqui, esse é o x, esse é o y. Aqui é um inverso da outra. Então, se essa daqui fez assim, essa daqui vai fazer assim, ó. Ela vem tangenciando aqui, vira aqui e vai embora para lá, tá? Então, veja, essa daqui que é o meio elevado a x, tá? Ela vem aqui, ó, se aproximando do eixo x positivo e vai tangenciando o eixo x positivo. Essa que é o inverso, ela vai tangenciando o y positivo lá, ó. Viu? Tá? Elas também são simétricas em relação ao bissetor, ó. Tá? Essa daqui, você inverte ela, pum, fica essa aqui, uma inversa da outra, tá? Em relação a esse bissetor ímpar. E outra coisa característica aqui, como a base aqui está entre 0 e 1, e esse aqui também entre 0 e 1, as duas são decrescentes, ó. Esse meio elevado a x, ela vai decrescendo. À medida que o x aumenta, o y cai. O x aumenta, o y cai. O x aumenta, o y cai. E essa aqui é a mesma coisa, ó. O y está aqui em cima. Então, x aumenta, o y cai. X aumenta, o y cai. X aumenta, o y cai. Entendeu? As duas são decrescentes, tá bom? É muito importante a gente entender que uma é inverso da outra e elas são simétricas em relação ao bissetor ímpar, ó. Simétricas. Como a base aqui é maior do que 1, crescente, sobe, e essa aqui também sobe, tá? E essa daqui, base menor do que 1 e maior do que 0, ela decresce, e essa daqui também decresce. Ela começa lá no infinito e decresce, tá? Outra coisa, as funções logaritmos, tá? Elas não aceitam para o domínio x negativo, por isso que elas só ficam desse lado, ó. Ela ficou desse lado e essa aqui ficou desse lado, tá? Do lado direito do eixo y. Não tem x negativo para esse aqui. Esse aqui não tem x negativo. E a exponencial, o que acontece é que ela não tem imagem negativa, ela só fica para cima do eixo x, ó. Essa daqui também para cima do eixo x, tá? Essa daqui, ó. Essa daqui é logaritmo de x na base meio. Essa aqui é meio elevado a x, tá? Essa daqui é 2 elevado a x e essa daqui é logaritmo de x na base 2. Tá bom? Então, se você quiser tirar um print aí para ver ela, essas aqui e essa daqui, ó. Pá. Tá bom? Ficou com dúvida? Já sabe, vai nos comentários e põe a sua dúvida lá. Faça mais gráficos desse aqui. Pega na sua folha, não precisa eu fazer uma sugestão aqui. Coloque lá 3 elevado a x e logaritmo de x na base 3, por exemplo. Teste, faça gráficos e você vai ver que uma é simétrica à outra, tá bom? E bases também entre 0 e 1, você vai ver que elas são decrescentes também, tá bom? Então é isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a visualizar que as funções exponenciais e logarítmicas, uma é o inverso da outra, elas são simétricas, tá bom? O que é o x do um vira o y do outro, o que é o x de um vira o y do outro, tá bom? Essa aqui até nem ficou tão claro, mas essa aqui já ficou mais claro que eu fiz uma tabela só, tá? Então, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece, o que tem aprendido por aqui, tá bom? Lembre-se da playlist, assista a playlist, veja os vídeos da playlist, tá bom? Vamos que vamos, e até a próxima.